Então, vou começar. Estou parado um tempo, olhando o cronômetro, se começou, então vamos lá. A gente hoje vai falar sobre diversidade cultural e várias coisas que estão dentro desse tema que é sobre diversidade cultural. É claro, esse é um dos temas que são, penso eu, um dos mais complexos que a gente tem para estar falando. É um tema que eu penso que é o mais delicado que a gente tem. Porque a sociedade, o que acontece? A nossa vida em sociedade, segundo o que os historiadores sempre falam, ela não é uma linha reta. Então, assim, não é uma evolução, uma constante evolução. Na verdade, viver em sociedade ela é uma evolução e um retrocesso. Né? E a gente, na verdade, não está numa linha, mas está dentro de um círculo, né? A gente vai fazendo uns ciclos aí, às vezes ciclos que estão levando a gente aí a um desenvolvimento, em alguns momentos a um retrocesso. O desenvolvimento às vezes está no campo científico muito bom, mas no campo pessoal não está tão bom assim. Então sempre é necessário voltar a pensar em diversidade cultural, a pensar em direitos humanos, entender o que é essa questão de direitos humanos, entender o que é aceitação, entender o que são grupos humanos, entender o que é cultura, entender um pouco sobre o outro, entender que o mundo não está girando dentro e em torno do nosso umbigo. Basicamente é isso. Penso eu que quando a gente fala em direitos humanos, em diversidade cultural, a aula, na verdade, em termos escritos, a gente está falando sobre diversidade cultural. Eu estou usando muito termos de direitos humanos porque não tem uma outra forma de você falar de diversidade cultural, não tem uma outra forma de falar, inclusive, do próprio direito em si, não tem nenhuma outra forma de falar de convivência em comunidade se não pensar em direitos humanos, que é a raiz de tudo, é a raiz do problema, a raiz do problema num bom sentido. Eu estou falando problema, mas de repente estou até me expressando errado, mas é a raiz que pode solucionar os problemas. Quem é versado, por exemplo, em artes marciais, quem gosta um pouco, vai saber que assim, existem algumas coisas que são as bases de qualquer arte marcial. Então, assim, a postura para você dar um soco, a postura para você dar um chute, uma postura para você conseguir ter uma boa queda, uma forma de levantar, e que por mais que você seja graduado em qualquer uma das artes marciais, você vira e mexe vai voltar a esse conceito básico. Por que você vai voltar para esse conceito básico? Porque é a sua base. Porque é aquilo que o que você precisa saber e aquilo que vai deixar você com raízes bem firmes, digamos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, em corridas, por exemplo, as pessoas falam assim, olha, você pode correr até todo dia se você quiser, mas assim, tem uma base que você precisa manter, entendeu? Então você escolhe a sua base, que seja tipo, vou correr, fazer atividade física 2 vezes por semana. É ideal que você faça mais, mas naquela semana que deu tudo errado, o mínimo você vai fazer. Direitos humanos para a ideia do direito, para a teoria do direito, ela é esse mínimo, tá? Quando a gente fala na questão de entender esse convívio coletivo, na verdade, a gente está pensando no mínimo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar e reestruturar aquele diálogo que, para mim, basicamente um diálogo de idade média, mas que voltou a circular nos dias atuais, que porque direitos humanos é coisa para vagabundo, direitos humanos só para humanos direitos. Tem alguns problemas, algumas problematizações que a gente precisa entender quanto a isso. A gente vai falar um pouco disso daí ao vivo. Mas vamos lá, ao vivo, é claro, via Google Meet, né? Ainda cada um na sua casa, nesse momento de pandemia que é muito complicado aí para todos nós. Só que assim, vamos começar então, como eu costumo sempre dizer, para quem já foi meu aluno já vai estar habituado com isso, para quem não for, vá se habituando. A gente vai começar das macro-relações, a gente vai começar de ideias maiores, digamos assim, vamos pensar num todo e depois a gente vem para as micro-relações, a gente vem aí para as nossos convívios que são de formas mais próximas realmente aqui, ambiente de trabalho, escola, família e coisa e tal.
Primeira coisa que a gente precisa entender, o ser humano, certo? Nós, como seres humanos, nós somos pessoas que nascemos para o coletivo. A gente nasceu para viver em comunidade, certo? Nascemos para viver em comunidade. Se você pegar algum outro animal, digamos assim, você pode até ter animais que eles vão levar uma vida de forma individual, no sentido que já desde pequeno, assim, desde bebê, a mãe ou o pai vai abandonar aquele animal à própria sorte, ele vai conseguir se viver numa boa. Observe uma coisa, o ser humano, se nós formos abandonados à própria sorte, quando nós somos crianças recém-nascidos, você acabou de nascer. Já pensou se você é abandonado à própria sorte? Pega você e deixa lá onde que você acabou de ser gerado, certo? E ninguém está cuidando de você. Você está fadado à morte. Por quê? Porque você não tem, pelos seus próprios impulsos naturais, você, eu, todos nós, não temos pelos nossos próprios impulsos naturais formas de sobrevivência. A gente precisa necessariamente do outro. Esse outro, observa, são vários outros. Vão ser nossos pais, vão ser nossos responsáveis, vão ser médicos, vão ser enfermeiros, vão ser agricultores que estão gerando alimento, vai ser um monte de pessoas, um monte de coletivo. E aí a gente vai lembrar das palavras que estão baseadas aí em Aristóteles, baseadas também em Tomás de Aquino, que o ser humano, eu estou falando do ser humano, mas a palavra que os pensadores, os filósofos vão colocar, por ser homens daquela época, do tempo deles, vão falar assim, o homem, vão falar o homem para se referir à raça humana. Eu estou tentando ser bem mais abrangente, não sei aí agir de uma forma machista nas minhas falas, mas o que os pensadores falam assim, o homem ele é um animal social. O homem ele é um animal coletivo. O homem ele nasceu para viver em coletividade. Entendeu? Assim, a única forma que você vai ter de não viver dentro do coletivo se você for alguma coisa abaixo do homem, que é então ser um animal irracional, ou ser uma coisa acima do homem, que seria ser então algo como um deus ou um semideus. Se você não for acima do homem, se não for um deus, ou se você não for abaixo do homem, não for um animal, você é então um animal político. Eu estou tentando fugir um pouco dessa ideia do animal político, mas é necessário falar a palavra político, porque político é aquele que convive na polis. Polis, a cidade e coisa e tal, e que hoje a gente fala de política, as pessoas começam a dar aquela coceira, né? Ah, meu Deus do céu! E é tão necessário, na verdade, falar sobre. Agora, o que acontece? Então, nós somos animais políticos, nós somos pessoas que nascemos para viver em sociedade, nós nascemos para viver no coletivo, como neste momento, que até você, estando aí dentro da sua casa, você ainda tem uma necessidade que é coletiva. Até porque este aparelho que você segura em suas mãos, a não ser que você já seja, então, um gênio da engenharia que eu não sei nem te falar qual que é o profissional que vai construir aí da informática, da tecnologia, coisa tal, já alguma coisa desse tipo aí, a não ser que você seja já um gênio e que você tenha construído o seu próprio celular, mas construído ele no total mesmo, desde pegar o vidro lá, a pedra, o quartzo, transformar ele numa película de vidro, derreter o plástico, fazer a câmera sem comprar nada de ninguém. Se você for esse gênio, daí eu quero saber o que você está fazendo na aprendizagem, né? Visto que se você fizer isso, você já de repente tenha muito dinheiro. Se você não for esse gênio, você já está dependendo de alguém, porque você dependeu de mais de uma pessoa, inclusive, para fazer o seu celular. Você não dependeu só da compra, você não dependeu só de ter o dinheiro para comprar, você dependeu, na verdade, de uma categoria que foi maior, que são várias pessoas que fizeram isso. Nós somos dependentes de ter a companhia de energia, ou seja, a gente tem que ter aqui para nós a Copel, porque senão nós não temos energia para transmitir. A gente precisa de cabos para mandar internet, ou seja, observa,
Mesmo até para estar sozinho neste momento, como eu estou aqui agora, sozinho aqui no meu escritório caseiro, eu preciso, na verdade, de N pessoas, porque não fui eu que construí esse prédio, não fui eu que fiz toda a tecnologia que eu estou usando, e hoje aqui estou até com um pouco mais do que o normal, coisa tal, não fui eu que... mesmo se eu tivesse com um livro que fosse eu que tivesse escrito, né? Escrevido foi feio. Escrito, mas não tem que ser impresso por alguém, ou seja, é necessário, então, o outro, é necessário o coletivo. É por entender, então, essa necessidade do coletivo que a gente precisa organizar, então, um pouco como que vai se dar esse coletivo. Certo? Esse coletivo ele tem que funcionar então de uma forma que fique bom para todo mundo. E aí então entender os conceitos, quesitos básicos da diversidade, né? Quando a gente consegue entender a diversidade, que a gente vai levar a coisa numa boa. Agora sim, isso é uma ideia, esse é um conceito que é muito delicado. Por quê? Porque a gente vai ver que até mesmo quando a gente trata dentro do direito, você tem pessoas que vão olhar de formas diferentes. Eu trouxe para vocês aqui hoje, inclusive, um conceito sobre direitos humanos, esse livro que eu até já mostrei a capa aqui para vocês, que é do Beccioli, Antônio Bento Beccioli, Introdução ao Direito, que eu recomendo, não sei se vai dar certo de mostrar assim, mas recomendo muito quem quiser entender um pouquinho mais. É um livro que, esse aqui eu comprei no sebo, ficou acho que R$40 para mim. Ou seja, 4 lanches aí que você deixa de comer, você já vai ter que comprar um livro com conhecimento. Mas como diria alguns jornalistas da internet, se você quiser, claro. Certo? O Beccioli, quando ele fala de direitos humanos, ele vai já elencar 2 coisas diferentes aqui. Ou seja, já vai dar uma certa confusão. Por que uma certa confusão? Porque ele pega e vai falar sobre os justnaturalistas. E você provavelmente, de repente, nunca tenha ouvido falar o termo justnaturalista. Justnaturalismo, eu peguei e fiz aqui deixei já uma colinha aqui para poder explicar de forma literal para você, certo? Para não ficar apenas as minhas palavras. Então a gente vai entender que o que a gente chama de justnaturalismo, ou a teoria do justnaturalismo, é uma corrente que defende que o direito é independente da vontade humana. Ele existe antes mesmo do homem, acima das leis do homem. Para os justnaturalistas, o direito é algo natural, tem como pressuposto os valores do ser humano, a busca sempre do ideal de justiça. Se você for olhar o justnaturalismo, ele parte bem quase que de uma ideia aqui meio que religiosa, ou seja, uma coisa que é natural, uma coisa que ele já estava aqui até antes do homem. É um preceito natural. Geralmente os justnaturalistas eles vão pensar um pouco dessa maneira. Falar bem assim, olha, é independente da vontade humana. Ele já estava aqui antes da vontade humana. Para aquele que crê, então, em entidades que são espirituais, que são acima do ser humano, o justnaturalismo ele vai ser delegado por essas pessoas, digamos assim. E eu estou falando, claro, ainda a grosso modo, tá? Porque para a gente entender um pouco mais do justnaturalismo mesmo, a gente precisaria passar aqui umas 2 ou 3 horas. Nesse primeiro momento, você vai olhar e falar bem assim, se você de repente tem alguma religião, você vai falar bem assim, eu já gostei disso então. Se a gente entende que o justnaturalismo ele vai defender um direito que é independente da vontade humana, então beleza. E aí eu vou falar para você apenas tomar um certo cuidado, pois só porque quem defendia o justnaturalismo, por exemplo, os juristas ali da época de Hitler, certo? Se você for pegar ali os juízes daquela época ali, nazistas, todos eles vão estar alegando questões justnaturalistas, ou quase todos pelo menos, porque eles vão falar que tudo aquilo que ocorreu, todo aquele genocídio que ocorreu, na verdade era algo que tinha que ocorrer mesmo. Por quê? Porque era uma vontade que estava inclusive acima da nossa vontade humana. É uma questão de direito natural. Olha, naturalmente você tem um povo que tem mais direito do que o outro, e esse povo então tem que submeter o outro povo às suas vontades. Então, percebe, de repente é bom olhar com um pouco mais de cuidado antes de tomar alguma conclusão. Até porque antes de tomar alguma conclusão, a gente vai pegar e olhar uma outra ideia do direito, né? A gente falou aqui dos justnaturalismos. E aí eu quero mostrar para vocês que existem então outros autores
que são os juspositivistas, o positivismo jurídico, que ele vai defender justamente o contrário disso. Sustenta que não há direito individual, ainda que lendo as palavras do Beccioli, enquanto o indivíduo não se alia a outros e não se compõe com outros em forma estatal. Ou seja, vai falar bem assim, olha, essa questão de direito, esse negócio de falar bem assim, ó, meu direito começa aqui, ali termina o seu, aqui termina o meu direito, que começa o seu, entender o que pode, o que não pode, só funciona assim, por quê? Porque a gente se reuniu em sociedade. Então, assim, naquele primeiro momento que tem na sociologia, vai se estudar ali com Hobbes, com Rousseau, com Locke, naquele primeiro momento que existia algo como fosse um caos, digamos assim, social, em que as pessoas elas estavam viradas umas contra as outras, você não tem ali necessariamente um direito natural. Você tem uma desordem. E quando as pessoas se associam umas às outras, quando elas falam bem assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos andar aqui de uma forma que ninguém se machuque, digamos assim, você então tem a existência aqui de um direito. O indivíduo, ele por estar se associando um ao outro, então ele começa a gerar direitos uns para com os outros. Aqui a gente começa a entender, então, qual que é a base de como que forma a sociedade, mas aí é a matéria do próximo vídeo. Até mais.